Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos, neste trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, estudando adoração, santidade, serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A lição que nós vamos estudar hoje, que será objeto de estudo na Escola Bíblica Dominical amanhã, no próximo domingo, né, é a lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, no qual está escrito: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." E a verdade prática: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Portanto, a lição de hoje vai tratar sobre sobriedade, a importância de se manter sóbrio e um alerta em relação à questão da embriaguez e do alcoolismo, bem como dos vícios em geral. Eu e o professor Tony já estamos aqui a postos para dar início ao nosso debate, à nossa conversa. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Para o senhor, amados telespectadores da TV Mossoró, é um prazer estar aqui mais uma vez com você para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e juntamente com o professor José Roberto. Vamos aqui debater sobre o primeiro ponto da lição, que o ponto 1, que é o vinho na história sagrada, principalmente no Antigo Testamento. Lembrando que na lição passada falamos sobre a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, por ter oferecido fogo estranho. Nessa lição de número 8, o autor da lição, ele destaca uma possibilidade de que esse fogo estranho tenha sido a embriaguez. Nadab e Abiú entraram ali no santuário, no tabernáculo, oferecendo fogo estranho. Esse fogo estranho, a Bíblia não diz, o livro de Levítico, Moisés, não deixa claro o que foi esse fogo estranho, mas na lição número 8 o autor ele dá a possibilidade de ser a embriaguez. Então, nós vamos aqui falar, debater sobre o vinho, a embriaguez, a falta de lucidez tirada pelo vinho aqui na nossa lição. Então, a embriaguez de Noé é também um dos pontos trazidos pela lição. Sabemos que Noé, após o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, eles tentaram recomeçar a vida após dilúvio. Então, Noé, ele planta uma vinha e da vinha ele faz o vinho e se embriaga, para você perceber que o problema não estava na vinha, o problema estava em se embriagar com o vinho, logo porque a uva, a vinha, ela era muito comum ali em Israel, no povo de Israel, na cultura do Oriente, por que não dizer assim, na cultura do Oriente era muito comum. Então o problema não é ter a plantação de uvas, o problema não é a vinha, o problema é fazer um vinho embriagante, o problema é se embriagar com o vinho. As filhas de Ló, lá em Gênesis capítulo 19, do versículo 31 a 38, depois de Deus destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, os únicos sobreviventes daquela destruição, as filhas de Ló e o próprio Ló, eles estavam ali perto da cidade de Zoar, mas houve ali um desespero por parte das filhas de Ló, porque elas não tinham mais ninguém, segundo elas, não tinha mais ninguém para dar
a sucessão familiar, no sentido da família dela. Então elas embriagaram o seu pai, Ló, e ali cometeram o pecado do incesto, as duas. Primeiro a mais velha, depois a mais nova, elas pecaram com o pecado do incesto ali com Jó e através embriagaram Jó com vinho. Tem também o caso de Davi com Urias. Davi, para encobrir o pecado do adultério, ele tentou embriagar Urias, para que Urias fosse para casa e se deitasse com a sua esposa, Betseba. Porém, Urias se embriagou. A Bíblia diz que Urias ele realmente se embriagou, mas ele não foi. Mas Davi, ele via a embriaguez como uma forma de que Urias perdesse a lucidez. E então, resumindo, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é contra a embriaguez, é contra a ingestão de bebida alcoólica. É claro que nós estamos aqui frisando mais, professor Zé Roberto, a ingestão de bebida alcoólica, mas é claro que a Bíblia também ela é contra a qualquer tipo de drogas, não é isso? Qualquer tipo de droga que venha a tirar a lucidez, o equilíbrio do ser humano. Então, amado telespectador, a Bíblia ela é contra, a teologia levítica repreendia, avisava ao sacerdote que ele não deveria se embriagar com um vinho. Provérbios 20, versículo 1, fala que o vinho ele é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Escarnecedor por quê? Porque a pessoa perde a lucidez e perde a sobriedade e começa a escarnecer, a zombar das pessoas, também algo que era abominável ao Senhor. Outro fato na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, está lá em Daniel 5:4, onde o rei Belsazar se embriaga com vinho e começa a glorificar os deuses da Babilônia e também começa a zombar dos utensílios do templo de Salomão, que estava ali na Babilônia. Também tem a vinha de Nabote. A vinha de Nabote, aqui não há um caso de embriaguez, mas que fique claro aqui nesse programa que o problema não é a uva ou o vinho, mas a embriaguez do vinho que era totalmente reprovado, professor Zé Roberto, ali pela teologia levítica. É isso mesmo, professor Tony. O que nós podemos destacar, reforçar em relação ao que foi dito inicialmente é que, inclusive, a vinha fazia parte da cultura do povo hebreu, do povo judeu. Eles cultivavam vinhas e, de acordo com o livro de Oséias, capítulo 2, versículo 22, a vinha era considerada, inclusive, uma dádiva e uma bênção divina. O grande problema que a gente vê em todos esses episódios que o professor Tony destacou, o caso de Noé, o caso das filhas de Ló e o caso de Davi, é que em todos esses casos o vinho ele foi utilizado para que as pessoas fizessem algo contrário à vontade de Deus e contrário ao seu próprio organismo. Então, um dos temas centrais dessa aula que nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical é a sobriedade. O que é que significa sobriedade? É isso que o professor Tony já explicou, a questão da lucidez, de você manter a sua mente consciente. E um dos problemas dos vícios, da embriaguez, dos tóxicos de maneira geral, é que eles tiram essa sobriedade da pessoa e as pessoas acabam fazendo coisas indevidas e agindo de forma que às vezes elas não têm consciência dos seus atos. Foi o que fez Noé, por exemplo, que embriagou-se, depois tirou a roupa e ficou nu, né? Se expondo de forma vergonhosa. O caso das filhas de Ló, que embriagaram seu pai e abusaram sexualmente dele, isso porque ele estava embriagado. E o caso de Davi, que
embriagou Urias na tentativa de acobertar um crime, um pecado de adultério que ele havia cometido. Então, em todos esses casos, o que fica evidente aqui é que a embriaguez, ela tem esse potencial de causar o desequilíbrio da pessoa. Então, é importante, sobretudo, nós queremos chamar a atenção daquelas pessoas que são mais propensas, né? Inclusive, um dos slogans do AA, dos Alcoólicos Anônimos, é evitar o primeiro gole. Então, essa é uma recomendação que a gente encontra respaldo bíblico, porque a pessoa que evita o primeiro gole, certamente ela não cairá nas amarras da embriaguez e do vício. Então, fique claro aqui que é importante que nós nos mantenhamos lúcidos, sóbrios, conscientes das nossas atitudes, e nós vamos tratar aí mais adiante, ainda nesta lição, a importância, sobretudo, da liderança, dos sacerdotes no contexto levítico e dos ministros, dos obreiros, pastores e lideranças se manterem longe de qualquer vício, de qualquer embriaguez. Nós vamos encerrar este primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Voltamos com o segundo bloco do programa EBD em Debate. Estamos falando sobre a lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus. O livro de Levítico, que é o nosso objeto de estudo desse trimestre, desse terceiro trimestre de 2018, trata sobre a embriaguez e principalmente a embriaguez que deve ser evitada, é claro, pelo sacerdócio levítico e, por que não dizer, pelos obreiros da nova aliança. No segundo ponto da lição, fala o vinho no ofício divino. Então, esse segundo ponto da lição é dividido em 3 tópicos, o vinho no ofício divino no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a advertência quanto ao uso do vinho. O vinho no Antigo Testamento, como eu já falei, como eu falei e o professor Zé Roberto também, a vinha, a plantação de uvas era comum ali no Oriente e também entre o povo de Israel, e não tinha nenhum problema a plantação de uvas, ter uma vinha. O problema é fazer do vinho um instrumento de embriaguez. Porém, o povo de Israel oferecia sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos, sacrifícios de adoração, sacrifícios de pagamentos de votos, e também entregava parte da sua plantação da vinha também ao Senhor como sacrifício de louvor, de adoração, pagamento de voto, entre os vários sacrifícios que tem ali no livro de Levítico. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o vinho também é destaque. O vinho também é citado. Você pode estar perguntando, há momentos, quando é que o vinho ele é prejudicial na Bíblia? Então, eu entendo, professor Zé Roberto, que é no contexto. Quando você lê o contexto, você vê se esse vinho ele é embriagante, ele é aprovado pelo Senhor, ou quando ele é embriagante e reprovado pelo Senhor. Um exemplo, no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Está lá em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Então, numa festa de casamento, Jesus ali transforma água em vinho e um dos organizadores do casamento, ele até falou assim, olha, esse vinho é melhor do que o primeiro, esse vinho. A Santa Ceia ela é feita com 2 símbolos materiais, o pão e o vinho. Isso está lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30, e em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 32, na Santa Ceia. Então, você vê ali o elemento do vinho, você não vê o vinho sendo tratado como um líquido embriagante, mas como um objeto, um líquido
de alegria, de satisfação, não de embriaguez, que é diferente. Nas parábolas de Jesus, professor Zé Roberto, amado telespectador, nas parábolas de Jesus você pode ver a presença da vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha, lá em Mateus capítulo 20, olha a vinha aí, o ensinamento de Jesus ali não é contra a vinha, né? É outro foco o ensinamento. A parábola dos 2 filhos também, quando o pai manda um filho trabalhar na vinha, um diz que vai, e manda o outro filho ir trabalhar na vinha, o outro diz que não vai. Só que o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi. Então você vê ali a figura da vinha dentro das parábolas de Jesus. Então, o foco aqui dessa lição, amado telespectador, não é condenar a uva ou a vinha, mas a embriaguez. E como disse o professor Zé Roberto, sobretudo a embriaguez na vida do obreiro. Então, na teologia levítica era totalmente reprovável a embriaguez dos sacerdotes, dos levitas, do sumo sacerdote. Era inadmissível que eles se embriagassem. Isso porque seria um mau testemunho para o povo de Israel. E logo porque, professor Zé Roberto, os povos que eles iam encontrar lá na terra de Canaã, que eles encontraram, eles tinham o vinho também, o vinho, a embriaguez, era usado também em certos cultos aos deuses. Isso levava inclusive à promiscuidade, né? Ao pecado, é verdade, professor Tony. Então a gente observa aqui que já na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vemos aí uma prática de cultivar vinhas e, inclusive, Levítico 23 e 13, essa prática de oferecer, inclusive, o líquido, né? O rim, como um objeto de reconhecimento, de gratidão a Deus, porque, afinal de contas, foi o próprio Deus que possibilitou que a vinha crescesse e frutificasse. Então, essa orientação, nós vemos aqui também no capítulo 10 de Levítico, uma orientação e uma advertência a respeito do consumo dessa bebida embriagante, principalmente em relação àqueles que exerciam o sacerdócio. E o comentarista aqui da lição, ele é bastante enfático, o pastor Claudionor de Andrade, ao dizer que esta passagem de Levítico 10 deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje o álcool pode levar-nos à ruína. E é verdade, quantas pessoas nós não temos visto aí na sociedade que estão destruindo o seu corpo por causa da embriaguez, por causa do alcoolismo. Aqui nós estamos falando em vinho, mas se aplica aos vícios em geral e também ao consumo geral de bebida alcoólica, né? Professor Tony, eu não estou me lembrando agora do irmão que pegou aquele versículo lá nós vamos falar aqui, inclusive, na lição, de Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho. Versículo 18. Aí ele diz assim, já que é com vinho, acho que eu posso me embriagar com a cerveja, né? com champanhe, uísque. Não, irmãos, ali é o princípio que Paulo está tratando ali, é o princípio da embriaguez, de perder a sobriedade. Muitas famílias têm sido destruídas por causa da embriaguez, por causa do consumo de álcool, de bebidas alcoolizantes e dos vícios em geral, entorpecentes. Então é preciso que se mantenha a lucidez, a consciência e a sobriedade. Então, já no Antigo Testamento, pela série de exemplos e de passagens bíblicas que nós mostramos aqui, fica aqui o alerta, a orientação para que os irmãos, as irmãs fujam dessa prática e para evitar a ruína, a destruição da sua vida pessoal, lembrando que o corpo é templo, tabernáculo do Espírito Santo, deve ser preservado, deve ser cuidado. E eu aproveito aqui, professor Tony, para fazer uma discussão maior, para a gente ter cuidado não apenas com o consumo de bebidas alcoólicas, mas também com o consumo, de repente, de bebidas que possam acarretar algum mal para o nosso organismo, alguns refrigerantes, né? Excesso de gordura. Então, algumas pessoas se focam ali só nessa questão da bebida alcoólica, mas não se lembra também
que algumas comidas, o consumo de algumas bebidas, algumas comidas podem acarretar males para o organismo, o corpo, que é templo, morada do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos aqui, o professor Tony já destacou, Jesus transformou água em vinho, então isso demonstra que era uma prática comum, o consumo de vinho em celebrações de casamento, e o vinho que Jesus fez era melhor. Alguns exegetas, estudiosos do Novo Testamento, tentam explicar a diferença entre o vinho e o fruto da vide, com o objetivo de fazer a distinção entre aquele que seria embriagante e aquele que não seria embriagante. Nas nossas igrejas evangélicas, na Assembleia de Deus, a celebração da ceia não é feita com vinho embriagante. O que nós consumimos por ocasião da celebração da ceia, o pão, o cálice, esse cálice é suco de uva, né? Algumas denominações, algumas outras igrejas evangélicas usam, inclusive, o vinho que tem potencial de embriagar na celebração da ceia. Nós não recomendamos, inclusive por causa da orientação médica e até de algumas pessoas acabarem, por causa desse primeiro gole, tendo uma recaída e entrando para a prática e voltando para a bebida alcoólica. Nós estamos encerrando mais esse bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Voltamos com o terceiro bloco do programa EBD em Debate. Estamos falando da lição número 8, a sobriedade na obra de Deus. Como falamos no bloco passado, que até o professor Zé Roberto falou aqui sobre o refrigerante, não é isso? Realmente, o refrigerante ele traz males para a nossa saúde. Não é, agora, a diferença é porque o vinho tratado aqui, ele embriaga, esse vinho aqui condenado pelo Senhor. Lá em Levítico 10:9, Deus fala: o vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, nem vinho, nem bebida forte. A Bíblia fala muito sobre o vinho como um líquido embriagante, porque era o mais popular. Era o mais popular. E o professor Zé Roberto ele foi muito feliz aqui, que o objetivo aqui é o princípio da sobriedade. A Bíblia defende a sobriedade e não em líquidos ou qualquer drogas alucinógenas que nos fazem tirar a nossa lucidez. Nós podemos aqui, do vinho, também podemos falar da cerveja, podemos falar da cocaína, da maconha e outras drogas que tiram a nossa lucidez. E o cristão não precisa disso. Não precisa disso, pelo contrário. A palavra sobriedade, ser sóbrio, você encontra no Novo Testamento aí bastante. Tem vários versículos do Novo Testamento que falam da sobriedade. E a partir do momento que o Antigo Testamento se posiciona contra a bebida do vinho ou bebida forte, né, como embriaguez, também já está defendendo a sobriedade, a lucidez. No caso do livro Levítico, aqui uma recomendação severa por parte do Senhor para que os sacerdotes não se embriagassem. Como falei no primeiro bloco, o autor da lição, você que acompanha a Escola Bíblica Dominical, que está com a sua lição aí, acompanhando o programa, o autor, ele mostra a possibilidade de que o fogo estranho de Nadab e Abiú tenha sido a embriaguez. Por quê? Porque a história de Nadab e Abiú está no capítulo 10 de Levítico. E quando você vê, quando termina a história de Nadab e Abiú, e Deus ali, eles oferecem fogo estranho, e depois o fogo do Senhor fulmina os dois filhos de Arão, e logo após essa história, aí Deus adverte: olha, não quero que vocês tomem bebida forte, isso,
tem toda aquela advertência por parte do Senhor. Então, o tal aviso serviu para futuras tragédias. Porque Deus ele quer que nós não tomamos bebida forte ou venhamos a nos deleitar em qualquer outro tipo de droga, porque perderemos o contato com a realidade. Isso, o contato com a realidade não é isso que o Senhor quer para nós. Professor Zé Roberto, então aqui, a advertência quanto ao uso do vinho, que é o tópico 3 do ponto 2, isso serve, como o senhor falou em blocos passados, serve não só para os levitas. Porque nós estamos destacando aqui os levitas, porque o livro é para os levitas, né? Os obreiros levitas, né? Mas esse princípio é também para o povo de Israel e é também para a igreja do Senhor. Inclusive, professor Tony, essa questão da sobriedade é um tema que é retomado pelo apóstolo Paulo em várias outras passagens bíblicas no Novo Testamento. Então, a gente saber que manter a sobriedade é o principal desta lição, dessa aula, a fim de que a gente tenha consciência dos nossos atos. Então, muitas pessoas, elas acabam entrando pelo caminho dos vícios e perde o controle emocional. E um dos elementos do fruto do Espírito, um dos aspectos do fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22, é o domínio próprio, é justamente a temperança, né? A importância da pessoa se manter equilibrado, moderado, controlado. Então, a pessoa que de repente se deixa pelos vícios, ela perde o controle dos seus atos, das suas atitudes, e pode levar a ruína ela mesma e as pessoas que estão ao seu redor. Sim, eu quero aqui destacar na leitura bíblica em classe, Levítico capítulo 10, aí ele dá aqui 3 objetivos pelo Deus aqui, ele fala através de Moisés, né, escreveu o livro, por que não beber o vinho embriagante? No versículo... Ou qualquer tipo de bebida embriagante. Ou qualquer tipo de bebida embriagante, não é isso? Levítico capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, ó, vinho ou bebida forte, você acompanha aí na sua lição, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos continuam bebereis, quando entrares na tenda da congregação, ele está falando aqui, quando entrares na tenda da congregação, porque é um livro escrito para os sacerdotes, aí ele fala, para quê? Para quê? Esse para quê, ou seja, para o seguinte objetivo, para que não morrais. Olha só como Deus ele demonstra que é só abominação a embriaguez, para que não morrais. No versículo 10, professor Zé Roberto, amado telespectador, para fazer diferença entre o santo e o profano. No versículo 9 ele diz, para que não morrais. No versículo 10, para fazer a diferença entre o santo e o profano. Então, quem é santo, quem é um discípulo de Cristo, não se embriaga. Faz a diferença. E no versículo 11 ele diz mais, para ensinar os filhos de Israel os estatutos do Senhor. Então, como é que um sacerdote, um professor de escola dominical vai ensinar a palavra de Deus bêbado, né? Fora de si, embriagado ou qualquer outro tipo de droga, não é isso? Bom na sua conduta, inclusive, põe em questão os seus ensinamentos. Ora, hoje a gente imagina o contexto da escola normal, quando um professor entra para dar aula fora do seu senso, né? Entorpecido, então os próprios alunos já questionam. Então imagine isso no contexto eclesiástico, no ensino, isso nem pensar, né? Então, inclusive nós vamos ver aqui mais adiante uma orientação bíblica que os líderes da igreja não poderiam ser dados ao vinho, pessoas desequilibradas, pessoas destemperadas, pessoas sem sobriedade. Então isso aí desabona a conduta, inclusive a credibilidade daquilo que a pessoa ensina. Evidentemente aqui nós já antecipamos uma orientação, existem algumas pessoas que entraram por esse caminho dos vícios e perderam o controle, algumas pessoas que de repente, talvez você que esteja nos assistindo, você tem tido sucessivas recaídas, tido problemas com alcoolismo, com drogas, com entorpecentes. Primeiramente, nós queremos deixar bem claro para você que nós cremos num Deus que é um Deus que liberta, que é um Deus que
cura, que é um Deus que traz o senso, que reorienta e redireciona a vida das pessoas, isso de forma sobrenatural, mas também acreditamos que existem pessoas que podem buscar um tratamento, que podem buscar uma ajuda, que podem buscar, existem equipes, grupos, né, de pessoas que dão apoio. Então, o mais importante nesse momento é que também você saiba que existe uma saída, que existe um escape e uma possibilidade de você buscar ajuda. Então, você se voltar para a solução que Deus lhe dá, as possibilidades, né, irmão Tony? Sim. As possibilidades médicas e de tratamentos que hoje estão aí disponíveis para que as pessoas possam sair dessa situação. Defendemos que o Evangelho, pregamos o Evangelho libertador. O Evangelho pode libertar o homem do alcoolismo ou de qualquer vício. Mas não há nenhum pecado em você procurar uma ajuda médica. Com certeza. E logo porque o alcoolismo, ele é tratado pela comunidade médica como uma doença. É tratado como uma doença. E é importante, professor Tony, a gente está fazendo aqui uma distinção que fique bem clara. Uma questão aqui é o cristão, que ele deve se manter longe dessa prática, ter cuidado, não se deixar, não enveredar por esse caminho. E outra situação é a situação daquela pessoa que talvez não seja evangélica e que esteja nos ouvindo, nos assistindo e que está precisando de uma libertação, de um tratamento, de um cuidado. Então, Deus pode trazer um escape para você. Para nós percebermos, né, o quanto isso é agravante, o alcoolismo, né? Quantas pessoas perderam seu emprego. Isso. Sua família. Né? Perderam seus bens por causa desse problema de âmbito social. Isso? Então, isso tem trazido alguns transtornos sociais, em alguns casos a saúde pública tem se preocupado com essa questão. Então, nós queremos aqui deixar uma orientação para que você que está nos acompanhando através deste programa, você que não é cristão, ainda não tomou a sua decisão por Cristo, de repente você pode tomar. As pesquisas, inclusive, têm comprovado que aquelas pessoas que procuram uma ajuda espiritual, elas têm maiores chances de serem libertadas dos vícios, das drogas e das forças que, às vezes, essa dependência química pode causar. Estamos encerrando, portanto, aqui mais um bloco do nosso programa. Queremos convidá-lo a permanecer conosco. Nós vamos no bloco seguinte e para o último bloco, onde iremos tratar mais especificamente a respeito dos ministros cheios do Espírito Santo. Então, ao invés de ter uma vida controlada pelos vícios, tenhamos uma vida direcionada pelo Espírito. Estamos de volta, programa EBD em Debate, hoje tratando aqui de um tema atual, polêmico e necessário, que é a questão da sobriedade, pessoas que estão às vezes aí dependentes de tóxicos, de bebidas alcoolizantes ou de qualquer tipo de ingestão ou consumo de algo que lhe tire a sobriedade. Então nós estamos aqui dando as orientações bíblicas e de certo modo até aí médicas também, para que você seja liberto, e você que é cristão, para que fuja desse tipo de prática e que pode levar à ruína, pode levar ao descontrole físico, mental e espiritual. Então, o ponto 3 da nossa lição, os ministros cheios do Espírito Santo, isso aí com base em Efésios capítulo 5, versículo 18, que inclusive é o texto áureo da nossa lição, e não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo escreve essa epístola aos crentes de Éfeso. Era uma prática bastante comum na Grécia, o consumo de bebidas alcoólicas e também do vinho, até porque havia uma divindade na mitologia grega que estava atrelada à prática e ao consumo do vinho, que era o deus Baco, né? Daí vem a palavra bacanal, porque algumas pessoas consumiam
o vinho e entravam aí de carnaval adentro e, não é, suas orgias sexuais, uma vida descontrolada, e isso ainda acontece nos dias atuais. Então, alguns crentes, digamos assim, alguns cristãos lá daquela região da Grécia, como essa era uma prática comum naquele tempo entre as pessoas pagãs, então Paulo dá uma orientação àqueles irmãos e diz, olha, vocês tenham cuidado, isso aí não tem nada a ver conosco, ao invés de vocês se embriagarem com vinho e se entregarem a essa vida aí dissoluta, vocês encham-se ou tenham uma vida cheia do Espírito Santo. Inclusive o verbo grego dá uma ideia de uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Vocês vão se enchendo do Espírito Santo. Tem uma vida cheia e continuamente cheia do Espírito Santo. O primeiro ponto aí, o 3.1 da lição, fala a respeito da recomendação aos ministros, que está aqui na nossa leitura oficial, a leitura em classe. Paulo diz na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, uma das qualificações para o episcopado, para o presbiterato, para o pastorado, é de que o pastor não fosse dado ao vinho. Então, daí nós já extraímos como orientação e lição que aqueles que estão governando, que estão em posição de liderança na igreja, devem se manter sóbrios e devem manter distância de bebidas alcoólicas, porque isso, ou de todo e qualquer tipo de entorpecente, porque isso vai lhe retirar a sobriedade. O ministério exige que as pessoas estejam conscientes dos seus atos e se espera que o líder seja um espelho para a igreja, que as pessoas possam se inspirar nele e que eles deem bons exemplos, não é isso, professor Tony? Exatamente. A sobriedade. A sobriedade, só quem dá valor à sobriedade é aquele que também já passou por um período de embriaguez ou que foi escravo, né, do álcool. Me lembrei agora de um certo comentarista esportivo, sim, que ele chorou ao vivo diante das câmeras agora recentemente, num evento esportivo, né? Sim. E ele chorou porque passou todo o evento esportivo trabalhando sem tomar um gole. Ele chorou, né, diante das câmeras, né, para você ver como o alcoolismo ele é escravizante. Como ele destrói destrói o ego. Festejou, celebrou e se emocionou. Se emocionou. Isso é uma demonstração de que os vícios escravizam. E Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. E esse deve ser o papel do obreiro. O obreiro, do diácono, do presbítero, do evangelista, amado obreiro, fuja do gole. Você que antes de ser crente em Jesus Cristo, né, você que tinha fazia parte da escravidão do alcoolismo, você gostava de tomar sua cerveja, não é isso? Então fuja, não é isso? Vigie para que você não venha cair na tentação, porque o obreiro do Senhor, ele deve, como diz Paulo aqui a Timóteo, deve ser sóbrio e não dado ao vinho. O professor Zé Roberto, na lição também, aí no tópico 3, essa recomendação não é somente para os obreiros, mas também para a igreja do Senhor. Não é isso? Porque o vinho, ele traz também prejuízos para qualquer pessoa, e a igreja do Senhor, os membros da igreja, não é isso? Também devem fugir desse mal. Então, o verdadeiro cristão deve afastar-se do vinho, como diz aqui a lição, e deve buscar a plenitude do Espírito Santo, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, né? Que há confusão, que há briga, dissolução, problemas, mas enchei-vos do Espírito. E o autor aqui da lição, o professor Zé Roberto, ele fala que a embriaguez não é um mero adorno cultural. Aí eu me lembrei de alguns defensores que defendem que você pode tomar... Beber socialmente uma taça de vinho. É isso, uma vez eu acompanhei um certo pastor, não da nossa denominação, né? Ele no shopping, né? Andando com o shopping, ele entrou numa adega e comprou uma garrafa de vinho. Eu fiquei, confesso, escandalizado. Enfim... Mas alguns defendem porque eles não, mas em alguns lugares é cultural.
Irmãos, entre cultura e Bíblia, eu prefiro a Bíblia Sagrada. E tem outra coisa importante aí, que é a questão do exemplo, né, do recato. E uma coisa importante que se deve considerar é que, às vezes, a pessoa começa com essa história de beber socialmente e depois ela se descontrola, se desequilibra, e isso pode acabar trazendo transtornos graves à sua vida, seu relacionamento familiar e, o mais importante, a sua vida espiritual. Então, mantenha-se longe, e os ministros usados pelo Espírito Santo, a orientação bíblica aí é que você deve ter uma vida cheia do Espírito Santo. Os discípulos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, por ocasião do dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, algumas pessoas confundiram, disseram, essas pessoas estão cheias de mosto, né? Agora de manhã, e elas foram confundidas, mas de fato elas estavam cheias do Espírito Santo. Então, ao invés de ter uma vida cheia de bebida embriagante, busque ter uma vida cheia do Espírito Santo, que aquele que tem o Espírito Santo é controlado pelo Espírito Santo, mantém a sobriedade, né? E o equilíbrio mental e espiritual. Sim. O vinho, é claro, o vinho em si, ele já é comprovado cientificamente que ele tem alguns benefícios, né? Mas tem malefícios. Mas também tem malefícios. Então, eu fico aqui com o conselho dos alcoólicos anônimos, do AA. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. Tem algumas pessoas que citam o caso lá da carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz assim, olha, toma um pouco de vinho, né? Então, algumas pessoas acham que devem, com base nessa recomendação, ali Paulo estava recomendando um remédio, um tratamento. Sim, certamente, talvez ali, suponho eu, a partir de alguma orientação que o Lucas tenha dado, que era médico e andava com Paulo. E a gente, hoje se fala assim, o vinho tem alguns benefícios, pode trazer saúde. Bem, irmãos, o suco de uva também pode ter o mesmo efeito, o consumo da própria uva também já foi comprovado que tem efeito. Então, você não precisa tomar vinho como remédio hoje, considerando que existem tantas outras possibilidades. Sim. Inclusive alguns exegetas tentam dar uma explicação em relação àquela passagem, dizendo que, na verdade, ali era uma questão específica daquela região, que a água daquela região estava causando alguns males, e por causa disso, um consumo moderado de vinho poderia atenuar algum tipo de doença que ele causasse. Nós não vamos entrar e aprofundar essa questão. O mais importante, o professor Tony já acabou de dizer, que é a questão de evitar o primeiro gole, sobretudo, meu irmão e minha irmã, você que tem um histórico familiar, que já teve experiências com alcoolismo, se você resolver dar brechas nesse sentido, você está correndo sérios riscos. Existem pessoas que têm recaídas e podem acabar desandando e perdendo o controle da sua vida. O comentarista, o pastor Claudionor de Andrade, ele conclui aqui a nossa aula citando Jeremias 35, que é o exemplo lá dos recabitas. Que eram, já que no judaísmo, ou dentro da prática dos judeus, era comum o consumo de bebida do vinho, mas eles aprenderam dos familiares, da tradição familiar deles, que não deveriam consumir. E trouxeram colocar a mesa e o vinho lá e disseram, não, mas a gente não quer tomar parte disso, a gente não quer beber, porque aprendemos dos nossos pais. É uma forma saudável de você evitar cair e entrar por esse caminho. Naquele contexto de Jeremias, um dos pecados principais era embriaguez. Aí Deus usa os recabitas como um exemplo, usa um povo que não fazia parte da comunidade de Israel como um exemplo, né, de obediência, né, às tradições, à cultura, de abstinência. Né? Esse povo aqui, eles são mais obedientes que vocês, porque eu ensino, desde o início eu ensino a vocês que o vinho embriaga, eu abomino a embriaguez, enquanto esse povo aqui, os recabitas, são mais obedientes e um exemplo para vocês. É isso mesmo. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, estamos alegres, agradecendo ao professor Tony pela cooperação
bastante produtiva. E dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, todos os domingos, geralmente por volta das 9 da manhã. Se você que não é matriculado, se matricule, você só tende a crescer e aprender. Nosso abraço, a saudação, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele nos permitir. Amém. A paz do Senhor.